Falando sério agora, eu sou mãe e eu entendo. É muito triste. Briga entre mãe e filha, acho que é a pior coisa que pode existir, não é? É muito triste, uma parece não gostar mais da outra. Mas o que aconteceu que azedou tanto na família da Larissa Manoela? Eu acho que é uma crise de adolescência tardia, né? Porque essa menina foi muito protegida, tal, pelos pais e tal. E eu trabalhei com ela nessa época, eu acompanhei, por exemplo, a família da Maisinha era uma coisa. Uma família mais aberta, conversava com todo mundo, sentava na mesa para comer com a gente ali no SBT. Era uma família mais simples também. Era uma família mais simples, muito mais, assim, simpática e tal. A família dela sempre foi muito fechada, né? E ela muito protegida. Quando eu entrevistava a Larissa, entrevistei várias vezes, desde pequenininha até adulta, a Larissa sempre parecia assim, ter um texto decorado, um texto pronto. Né? E chega uma hora que essas coisas não se sustentam. Chega uma hora que a verdade aparece e tal. E não era uma família perfeitinha, como eles tentavam passar. Claro, a gente tem essa coisa assim, os pais sempre querem o melhor para os filhos, né? Todo mundo. Mas vamos pensar, gente, que há pais e pais. Né? Se você pensar que milhões de brasileiros não sabem quem é o pai, porque o pai não assumiu, né? E tem outros pais também que aí aprontaram muito com os filhos, né? Assim como tem muitos filhos que aprontaram com os pais. Então é preciso separar o joio do trigo. Eu acho até que a mãe deve estar sofrendo e tal, que o pai deve estar sofrendo, mas eu acho que a Larissa está no momento que ela tem que crescer. Ela precisa crescer. Se ela não fizesse esse rompimento, ela não ia conseguir. Você acha que não dava para romper de outra forma, sem tornar o caso público? Às vezes não dá. Depende. Quando essa matéria que eu vi aí, que fizeram numa outra emissora, com a mãe, você percebe que essa matéria é uma matéria armada. Minha querida Cris Flores. Eu também gosto muito da Cris. Adoro a Cris e tal. Mas está sendo criticada, por quê? Mas você percebe, porque ali é uma coisa já com clima, a mãe chorando, o próprio rosto. Você está querendo me dizer que a Rede Globo ficou a favor da Larissa e o SBT a favor dos pais? Exatamente. É exatamente isso que eu sinto. Gente. E eu acho o seguinte, ela fala assim, eu não vou dizer toda a verdade, eu tenho provas do que eu estou falando, a mãe, mas eu não vou dizer porque senão eu destruo a carreira da minha filha. Né? Agora, foi uma coisa mais produzida. Então. Aí a Larissa não. A Larissa foi lá e mostrou as provas. Né? Tem as falas da mãe, inclusive ela convidando a mãe para passar o Natal e o pai na casa do namorado, e a mãe fala um palavrão para ela, você vai né? E eu não vou nada, e não sei o que, você vai se arrepender do que você está fazendo. Mas, ô Leão, será que é porque os pais não aprovam esse namoro? Vai ver, o cara também não é tudo isso? Então, aí todo mundo está falando já mal do cara. O cara, a gente não sabe ainda como é que é a relação dele com elas, como vai ser daqui para frente. Né? Por enquanto, ele acolheu ela na casa dele, né, com os pais. Ela mesmo falou, eu tive que morar de favor na casa dele durante um tempo. Tem a questão do carro, que é uma questão muito mal explicada, porque ele diz uma coisa, ele diz que ele comprou um carro dos sogros e aí o carro era blindado e ele pagou por um carro blindado. Quando ele foi vender, o carro não era blindado. A blindagem estava vencida. Né? Então é preciso também perceber que o filho é criado para a vida, não é seu. Né? Então eu acho que tem dois lados dessa questão e que precisam ser muito bem colocados. A gente tem que ouvir os dois lados, mesmo como a Cris falou na matéria, mas tem que ouvir os dois. Né? Não pode só pegar um lado, porque a coisa é complicada.